A paz do Senhor, sou o pastor Denivaldo. Vamos fazer reflexão aqui do livro de Romanos, capítulo 6, versículo 13, que diz assim: nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Graças a Deus, essa palavra é uma palavra de suma importância, que o escritor ele escreveu aqui, dizendo que nós não podemos apresentar os nossos membros, né? Membros é parte do nosso corpo, ao pecado, né? Como instrumento de iniquidade. Então o escritor aqui ele faz ele traz uma orientação para nós, que o nosso homem velho ele foi crucificado juntamente com Cristo, o corpo do pecado foi desfeito, a fim de que não sirvamos mais o pecado, mas sirvamos a Deus. Graças a Deus que esse Jesus Cristo, ele crucificou o nosso homem velho, a nossa natureza velha pecaminosa, e agora nós não podemos mais apresentar o nosso corpo como instrumento de iniquidade. A Bíblia está relatando aqui que nós temos que apresentar os nossos membros como instrumento de justiça perante a Deus. Porque lá no Calvário, Cristo reconciliou todas as coisas comigo mesmo. E quando Cristo ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele venceu tudo, nós também vencemos junto com ele. Doravante, agora temos que apresentar as nossas vidas diante do nosso Deus como instrumento de justiça, não o pecado, né? Você procurar aqui na Bíblia, onde está falando aqui que não pode fumar, não pode beber, você não vai achar. Mas a palavra está falando aqui, né? Que nós agora temos que apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo diante do nosso Deus. Porque nós não estamos mais debaixo da lei. A lei ela serviu de estrada, de aio, de guia para nós chegar até Jesus Cristo. Porque na realidade a Bíblia diz que a lei ela foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade ela vem por intermédio de Jesus Cristo. Você não vai achar nenhum versículo do Novo Testamento mandando nós guardarmos a lei. Você não vai encontrar isso aí, porque a lei ela serviu de tutela, de aio, porque a lei ela veio há 430 anos antes de Cristo. Então a lei ela não pode abrogar o sacrifício expiatório que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. A lei ela não tem poder de redimir o homem. A lei ela está manca, enferma, ela não tem poder. Você não vai achar versículo dentro da Bíblia, no Novo Testamento, mandando você guardar a lei. Nós temos que nós temos que obedecer a palavra de Deus e guardar os mandamentos de Deus dentro do nosso coração. Aqui Gálatas diz, Gálatas 2:21, não aniquila a graça de Cristo. Se a justiça vem pela lei, segue então que Cristo morreu em vão. Então a lei ela não tem domínio, ela não tem poder de perdoar pecado.
Porque diz a Bíblia que Cristo nos resgatou da maldição da lei, Ele fez maldição por nós, está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ô pastor, então, a lei ela veio antes de Cristo? Na realidade, o sacrifício de Cristo, ele foi universal. Então, através da morte de Cristo, Cristo venceu o pecado, venceu a lei, Ele venceu tudo. Então, a lei ela não tem poder de transformar a vida do homem. Porque quem transforma a vida do homem é Cristo. E Cristo fez isso aqui muito bem. E é por isso que Ele está falando aqui, para nós não apresentar os nossos membros, o nosso corpo, como instrumento de iniquidade, de pecado. Nós temos que apresentar a nossa vida como instrumento de justiça diante de Deus, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele fez aquilo, o que nenhum outro fez, Ele fez na cruz do Calvário. Ele reconciliou o universo, o mundo consigo mesmo. Ele trouxe essa salvação para todo aquele que nele crê. Então nós não podemos viver mais uma vida de pecado, porque Cristo Ele já fez isso por nós. Graças a Deus que nós somos libertos pela palavra de Deus. Diz aqui Isaías 28, 7: mas também estes era por causa do vinho e com a bebida forte, se desencaminharam até os sacerdotes e os profetas erraram por causa da bebida forte, e são absolvidos do vinho, que desencaminha por causa da bebida forte, e anda errados na visão e tropeça no juiz de Deus. Então até os profetas, está falando aqui, profeta, sacerdote, eles erraram quando eles se entregaram ao vinho, à bebida forte, ao alcoolismo. Há quem diz que não é pecado, mas quando nós aceitamos a Cristo, nós largamos essas coisas, porque nós estamos no templo de Deus. O nosso corpo agora é instrumento de justiça. Eu não posso apresentar a minha vida, o meu corpo, os membros do meu corpo, como instrumento de iniquidade, porque eu reconheço e sei aquilo que Cristo fez na minha vida e fez na sua também. Cristo mudou nós, o nosso homem velho, a nossa natureza velha, pecaminosa. Cristo transformou a nossa natureza velha e pecaminosa. Ele iluminou o nosso entendimento, a nossa mente. Agora nós temos a verdade, que é a palavra de Deus. Esta palavra ela tem o poder de transformação, de mudança. Só Cristo pode salvar e mudar. A lei ela não tem poder de transformar a vida do homem. A lei ela serviu de estrada, ela serviu de caminho para nós chegar até o Evangelho, né? A lei era imperfeita. Jesus Cristo ele é o cumprimento da lei. Com a morte de Cristo se cumpre todas as coisas. O cumprimento da lei é o amor, é a morte de Cristo no Calvário. Ele fez isso por nós. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Ele salvou a minha alma, salvou a tua. Deus ele tem um plano na tua vida. Deus ele tem um plano na vida das pessoas que estão na sarjeta, no lamaçal do pecado. Creia nessa palavra em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, manifesta, Deus, a tua glória, o teu poder de libertação, Pai, em nome de Jesus. Pastor Josué, sexta-feira está aí com você, meu pastor, em nome de Jesus. Estamos juntos aí, pastor.